Fala rapaziada do canal Sem Clubismo, ou quase, né? Estamos aqui hoje com um vídeo um pouco mais espontâneo, né? Simplesmente a tier list aí do Brasileirão 2024 e a gente vai ranquear aí os 20 times que participaram dessa edição e vamos classificar eles aí, se eles foram a decepção do ano, né? Que é somente um, se decepcionaram muito, se decepcionaram, se renderam aquilo que a gente já esperava, se eles se surpreenderam demais, né? Um time que teve um desempenho que poucos estavam aí torcendo, né? Acreditando que iria conseguir. E também, unicamente, o time que foi o troféu surpresa do ano. Então a gente vai ranquear aí os 20 times e vamos ver, a gente vai ter um debate espontâneo aqui, a gente pode ter opiniões diferentes e vocês aí também deixem nos comentários a opinião de vocês, né, que pode ser diferente, provavelmente vai mesmo. Então a gente começa aqui com o Criciúma, cara. Criciúma pra mim rendeu o esperado, cara, não sei pra você. Cara, pra mim o Criciúma também rendeu o esperado. E lembrando, rapaziada, que essa tier list aqui é com as expectativas do começo do campeonato, né? Na verdade, quando ele nem tinha começado ali, baseado nos campeonatos estaduais. Então, é de acordo com essas expectativas. Então, pra mim, com as expectativas colocadas em cima do Criciúma no início do ano, ele rendeu o esperado também. Foi um dos rebaixados, né? A gente teve aí dois rebaixados dos que subiram ano passado. E é isso, cara. Eu acho que o Criciúma foi o terceiro lugar, né? Se não me engano, da Série B. Acho que ninguém esperava que conseguiria um resultado bom. Poderia até, no meio do campeonato ali, no segundo turno, surpreendeu, né? Tava indo pra Sula, É, tava indo no 12º foi. lugar. Exatamente, ali depois do meu do campeonato, aí ele até surpreendeu. E aí, se fosse baseado no campeonato, a gente poderia até colocar que ele decepcionou, né? Porque eu realmente pensei que o Criciúma ia conseguir escapar ali no segundo turno, mas como é baseado nas expectativas iniciais, então realmente acho que ele rendeu esperar. Então, partindo pro próximo aqui, rapaziada. E lembrando, deixa suas opiniões aí se vocês concordam ou não. E a gente vai responder aí vocês nos comentários. E o próximo, pra mim, também rendeu esperado. O Atlético Goianiense. Que já subiu meio na cagada ali, né? Pro Brasileirão desse ano. Foi o quarto lugar da Série B por um ponto, né? Do Novo Horizontino e do Mirassol. Acho que do Sport também. E eu acho que ninguém tinha expectativa para esse time, né? Eu lembro até quando terminou a Série B do ano passado, um vídeo o cara esculachando o Atlético Goianiense porque já estaria rebaixado, já era o primeiro rebaixado de 2024. E infelizmente isso daí se concretizou, cara. Então, esperado. Pois realmente rendeu esperado, não tenho o que falar sobre o Atlético Goianiense. Vamos partindo aqui pro campeão, o Botafogo, que pra mim rendeu esperado também, né? Alguns podem colocar aí que surpreendeu por causa que caiu muito de desempenho, né, no ano passado, ali no finalzinho do campeonato, mas para mim rendeu esperado. Todo mundo esperava que fosse terminar ali no mínimo no G4, né, que seria um 2024 melhor que 2023 e foi, né? Foi campeão da Libertadores, mas isso não importa. Mas enfim, para mim, todo mundo já esperava o Botafogo ali no topo da tabela. Cara, sinceramente, eu acho que eu discordo um pouco com você. Eu acho que eu colocaria no surpreendeu, porque pra mim é exatamente o que você disse aí. Eu realmente achei que o Botafogo estaria ali no topo da tabela, mas eu não achei que seria o campeão. O Palmeiras seria o campeão? Com certeza, Palmeiras, o Flamengo eram os favoritos pra mim, até o próprio Fluminense, né? Já a gente chega nele. Acho que eu vou aceitar aí a sua opinião, cara. Eu vou colocar que surpreendeu. O fato de ter sido campeão, né? Ter se sagrado campeão aí. Também lembrando agora das saídas, né? Teve jogadores que saíram, foram pro Lyon. E aí, tanto que o Adrielson acabou voltando agora no final do ano, né? Acho que pode dizer que surpreendeu mesmo. E agora o próximo, agora um paulista aí, é o São Paulo, cara. O São Paulo pra mim surpreendeu porque terminou o Brasileirão do ano passado na área que seria da Sul-Americana, né? Mas aí conseguiu esse ano se reerguer, né? E acabou terminando na sexta posição, apenas a 3 pontos do Corinthians, né? O sétimo lugar, que é inclusive o próximo. Pra mim, surpreendeu, mas acho que você vai acreditar que rendeu o esperado.
Realmente, eu acredito que ainda é esperado, porque eu penso assim que a última temporada, né, temporada de 2023, acho que o São Paulo tirou o pé ali do Brasileirão para focar totalmente na Copa do Brasil, né? Fizeram uma aposta ali para torcer não, né? Mas fizeram um projeto para ganhar a Copa do Brasil e por ela e para a Libertadores. E então eles nem ligaram muito para o Brasileirão, só ligaram para não cair, né? Então eu acho que o São Paulo rendeu o esperado, mas eu aceitaria um surpreendeu. Eu acho que eu vou colocar no surpreendeu. Eu acho que surpreendeu porque saiu o Dorival, né, cara? O pessoal exaltava muito o Dorival ali, né? Título inédito e tal. Então eu achei que o São Paulo iria terminar aí numa Sula, né? Achei que não iria ganhar nenhuma Copa. Ganhou a Supercopa, mas eu não sei, a Supercopa dá vaga em Libertadores, coisa assim, ou é só um título à parte, você sabe? Não, a Supercopa não dá vaga em nada não, é só um título para ser seu rei do Brasil, né, que eles dizem. Ah, entendi. E agora, galera, Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui pode ter discordância, mas aí pelos próprios critérios aí começo do vídeo, né, baseado aí antes do campeonato, baseado um pouco no desempenho do ano passado e no desempenho dos estaduais, né, até o início do Campeonato Brasileiro. Pra mim, o Timão surpreendeu muito, porque quase foi rebaixado ali no Paulistão e não foi eliminado na fase de grupos, né? Acho que um grupo fraco, né? Viveu um início de ano muito conturbado. Para mim surpreendeu demais. Passou até o que não vale para o vídeo, lembrando, mas passou aí 20 rodadas no Z4 desse Brasileirão. Mas isso não conta para essa tier list aqui. Mas baseado nos estaduais principalmente e em ter terminado acho que em 13º no ano passado, para mim surpreendeu muito. Mas é claro que talvez seja uma das posições aqui com mais discordâncias aí, mas vamos para o debate. O que você acha? Eu acho que com base no início do ano, eu acho que o Corinthians rendeu o esperado. Eu realmente colocaria o Corinthians, se a gente fosse fazer uma tier list, né, que a gente pode fazer aí se o pessoal quiser, né, se comentar aí uma tier list pro ano de 2025, quais são as nossas expectativas. Já, se a gente fizesse isso em 2023, eu colocaria o Corinthians ali por onde terminou o campeonato mesmo, ali entre sétimo e nono lugar. Então, para mim, ele rendeu o esperado, ele alcançou as minhas expectativas. Mas é isso aí que eu ia falar para você fazer. Você falou que surpreendeu muito, eu falei que rendeu o esperado, então vamos de surpreendeu. Beleza, galera, é isso. Sem treta, sem discussão, né? Debate aqui espontâneo e a gente tem que abrir mão, né? Fazer a pechincha aí. E também até bom pra gente olhar mais lúcido, né? Corinthians é meu time e às vezes você acaba olhando de uma forma mais clubista, né? Então vamos tentar fazer uma análise aí sem clubismo ou quase. E o próximo aí, galera, o primeiro que decepcionou pra mim é o Cruzeiro, porque passou o campeonato inteiro aí pela Libertadores, né? O pessoal esperava até, eu acho que o Cruzeiro esse ano iria beliscar uma Libertadores aí. E enfim, pra mim decepcionou, eu acho que pela questão da SAF também, né? Acho que o pessoal esperava mais do Cruzeiro esse ano e eu acho que levemente, mas decepcionou. Eu acho que não chegou a render o esperado. Eu acho que ele rendeu o esperado sim, mas eu aceito um decepcionou, porque eu pensava exatamente assim como o Corinthians, né? Eu imaginava exatamente o que aconteceu ali. Um 10º lugar, nono, oitavo. Se ele tivesse conseguido um acesso para a Libertadores, não uma vaga para a Libertadores, aí acho que a gente poderia até colocar ele em surpreendeu, né? Mas como acabou ali na Sul-Americana, que era o que eu esperava mesmo, eu acho que ele ainda é o esperado. Acho que dá pra colocar, não é nenhum absurdo. E outro que rendeu o esperado também, pra mim é o Vasco, né? O Vasco aí terminou em 10º lugar, chegou a estar acho que em 7º lugar ainda no Brasileirão. Aí seria um surpreendeu pra mim. Mas acho que o Vasco é isso, né? O Vasco é o meio de tabela aí clássico. Às vezes consegue uma Libertadores, às vezes é rebaixado, às vezes consegue uma Sula, que foi o caso desse ano, mas o Vasco aí pra mim rendeu o esperado, o pessoal esperava mais ou menos sair do Vasco também.
poderia até ser um surpreendeu, mas eu acho que é mais para render o esperado. Eu concordo com você, eu realmente acho que rendeu o esperado. Ali na última rodada, né, o Vasco até chegou com chances de ir para a Libertadores, se acontecesse uma combinação de resultados. Acho que era se o Bahia perdesse e ele ganhasse, ou se o Corinthians perdesse e o Vasco ganhasse, ele ia para a Libertadores. Mas não aconteceu, ele até ganhou, mas ambos os outros times venceram os seus confrontos, né? Então ele acabou com a Sul-Americana e que pra mim era o esperado mesmo. E só complementando aí o Vasco, eu acho que precisava disso que você falou, só que também tinha o Cruzeiro na briga, então eu acho que o Cruzeiro não podia pontuar, ou podia só empatar, e o Vasco tinha que ganhar, só que por um SG, ele dependia do SG também, tinha que golear o Cuiabá também, torcer pelo SG dos outros times. Era bastante improvável, né? E acabou indo pra Sula aí, que tá bom pro Vascão. Se abrir um G9 em 2025, talvez o Vasco consiga, mas acho que é esse o lugar do Vasco aí. E o Cuiabá, cara, Cuiabá eu acho que decepcionou. Não é um time que a gente espera muito, né? Você não vai esperar uma Libertadores do Cuiabá, mas você pode esperar uma Sula, né? Um time que chegou aí em ascensão para a Série A, era nunca rebaixado, né? Apesar de ser um time bem recente. E eu acho que decepcionou levemente aí, não chega a ser decepcionou muito, né? E lembrando que foi o lanterna, né, do campeonato, porque o Atlético Goianiense não quis esse posto e conseguiu fazer o Cuiabá virar o lanterna, né? Então pra mim decepcionou porque você pode esperar um pouco mais, né? Mas geralmente você vai esperar o quê do Cuiabá? Um time que não vai pra nada, né? Que fica aí 14º, quinto, sexto lugar. Mas você também não vai esperar voos muito altos do Cuiabá. Então pra mim decepcionou. Eu concordo, eu também acho que o Cuiabá decepcionou. É breve mesmo, acho que já podemos ir pro próximo. Não tem muito o que falar. E o próximo é o Bahia, cara. O Bahia, pra mim, surpreendeu também. Eu esperava uma Sul-Americana do Bahia. Acho que tem nível, tem muita capacidade pra isso. Mas alcançou voos maiores, né? Conseguiu ir pra Libertadores na última rodada, é verdade. Mas se garantiu aí na 8ª posição, ganhando o seu confronto contra o Atlético Goianiense. E deixando aí o Cruzeiro de fora, né? Acho que surpreendeu. Acho que o Sula era o esperado, mas é um clube muito forte, vem crescendo aí. Deu umas tropeçadas, né, no fim do campeonato, mas eu acho que surpreendeu sim, porque conseguiu o objetivo da Libertadores. Acho que é só a terceira participação deles na história. Eu concordo, eu também acho que surpreendeu. Outro que é bem breve, não tenho o que falar. Aqui tem uma coisa, um time que eu realmente não sei, cara, o Juventude, porque para mim é basicamente um rendeu esperado, né? O Juventude que quase pegou uma Sula. Só que para mim é um time que pode oscilar muito. O Juventude para mim pode estar tanto no decepcionaram quanto no surpreenderam, cara. Eu acho que tá entre esses três aí, vou precisar da sua opinião pra gente conseguir decidir o lugar do Juventude aí. Eu acho que o Juventude rendeu o esperado mesmo. Eu realmente pensei que seria um time que brigaria para não cair. E assim como o Criciúma, chegou um momento do campeonato em que estava muito bem. Foi antes, né? Foi ali no primeiro turno, mais ou menos, no final. O Juventude estava muito bem. Achei que ele já ia escapar e já ia se classificar para a Sul-Americana com folga. Mas acabou que ele não conseguiu, né? Acabou que o Juventude acabou ficando fora da a parte de classificação da Sul-Americana, né? Achei que ele iria ficar por ali, mas acabou que ele caiu umas posições e ficou ali nas posições do pessoal que não vai para nada, né? Que só vai pro Brasileirão do ano que vem. Então eu acho que ele ainda é o esperado mesmo. Para mim poderia ser o surpreenderam porque no final do campeonato aí por um gol, né? Se tivesse empatado com o Cruzeiro, iria para a Sul-Americana no lugar do Grêmio, cara. Mas, enfim, rendeu o esperado. E para mim, inaugurando a categoria que decepcionou muito, o Fluminense, né? Não tem muito o que falar. O Fluminense foi campeão da Libertadores e depois, um ano depois, foi eliminado das Copas. Não conseguiu chegar nem nas semis e sofreu muito no Brasileirão, ficou o primeiro turno inteiro quase na lanterna, conseguiu uma arrancada no final do primeiro turno, mas depois tropeçou de novo, ficou mal e brigou até o final contra a zona de rebaixamento, mas conseguiu 2 vitórias contra o Cuiabá e contra o Palmeiras no Allianz,
mas acho que isso não é o suficiente para salvar o Fluminense aqui de uma categoria tão ruim. Para mim, decepcionou muito. Pra mim também decepcionou muito, não tem muita coisa pra falar. Eu dava o Fluminense no início do ano ali, até como um candidato pra título, mas candidato que não era tão favorito, mas que podia brigar. Então me decepcionou muito realmente. E o rival do Fluminense, o nosso próximo, o Flamengo, cara, rendeu o esperado, é um time muito forte, vem se mantendo aí nessas posições, né, de G6, pelo menos do Campeonato Brasileiro. E pra mim é isso aí, rendeu o esperado, não tem o que se estender. Né, foi campeão da Copa do Brasil, mas isso não interessa. E se manteve ali no topo do Brasileirão, foi o terceiro lugar. Olha, não sei, eu acho que eu tenho uma discordância aí. Eu acho que a gente pode colocar o Flamengo em decepcionaram, hein? Porque assim como eu falei que eu esperava que o Botafogo podia ficar ali em quarto, em terceiro, mas que não seria campeão, eu achei o contrário do Flamengo. Achei que o Flamengo ia ser um dos candidatos ao título ali junto com o Botafogo, junto com o Palmeiras e o Fluminense. E aí acabou que ele ficou ali no lugar que eu imaginei que o Botafogo ficaria e o Botafogo ficou no lugar que eu imaginei que ele ficaria. Então eu acho que a gente poderia colocar ele ali junto com o Cuiabá, que ele decepcionou um pouco, mas eu aceitaria um rendeu o esperado. Vamos ver. Não sei quem que foi o campeão do Carioca. Acho que foi o próprio Flamengo. Tá bom. Decepcionou, né? Poderia ficar aí no título, mas é o topo do futebol, né? Flamengo, Palmeiras e agora o gigante Botafogo, né? Atualmente, né? Porque o Botafogo não é gigante, mas atualmente. Pra mim aqui o Fortaleza, cara, muitos vão colocar que surpreendeu ou até surpreenderam muito. Mas pra mim o Fortaleza simplesmente rendeu o esperado, porque há uns 2 anos vem se firmando aí no topo, né? Cada vez mais do Campeonato Brasileiro. Ficou no G6, ficou em quinto lugar, eu acho, esse ano. E acho que foi uma posição parecida, se não a mesma do ano passado. Eu acho que o Fortaleza é o time mais forte do Nordeste atualmente. Pra mim rendeu o esperado, mas eu aceito aí um surpreenderam. Mas acho que não chega a surpreender muito. Acho que o nível do Fortaleza atualmente é isso, é brigar aí sempre no G6, pelo menos. Não, eu também considero que o Fortaleza rendeu as expectativas, porque tem um técnico muito bom, né? O Vojvoda, ele tá há um tempo já no Fortaleza, tá fazendo um ótimo trabalho. Ele, assim como você falou, né? O Fortaleza vem cada vez crescendo mais, cada vez subindo umas colocações. Então é o esperado mesmo e eu espero, inclusive, que ano que vem eles briguem pelo título, viu? Seria lindo, né? Ficar em segundo lugar, só que aí o meu time em primeiro, né? Seria maravilhoso. E o próximo lugar, para mim, ao lado do Fluminense, o Grêmio decepcionou muito. Foi vice do Brasileirão 2023 pra quase não ir pra. Brigou contra o rebaixamento, né? Nesse campeonato e conseguiu a Sula aí por um gol. Acho que se o Corinthians fizesse mais um gol ou se o Juventude empatasse com o Cruzeiro, não iria pra nada, né? Tomaria o lugar do Juventude aí, não iria pra nada. Decepcionou muito. Até foi razoável ali na Libertadores, acho que foi até as quartas, ou até as oitavas mesmo. Não, acho que foi até as quartas, porque ganhou do Fluminense, não é? Acho que foi isso. Não sei. Pra mim decepcionou muito. Acho que todo mundo esperava o Grêmio aí na Libertadores aí fácil, né? Foi o vice e a gente não sabe. Será que era o efeito Soares, né? O craque que fez o time inteiro jogar mais bola e acabou ficando em segundo lugar e agora voltou ao normal? Não sei, mas pra mim decepcionou muito o Grêmio. Pra mim ele também decepcionou muito e aí a gente teve uma coisa acontecendo no meio do ano, que foi a chegada do Bright White, né, que deu até um gás na equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio, ela pede por estrelas, né? Se tem uma estrela, os caras jogam bem. Não foi igual o Suárez, né, que o Suárez chegou e eles ficaram jogando bem até o fim do campeonato, mas deu uma animada ali no elenco. Os jogadores jogaram melhor e até conseguiram escapar do rebaixamento. É isso, cara. A minha decepcionou muito também. É, são times aí, Fluminense e Grêmio, né, que caíram muito em relação ao ano passado. Mais um que não caiu de desempenho, né, apesar exclusivamente por ser pelos critérios que a gente definiu antes. Para mim, o Palmeiras rendeu o esperado, nem surpreendeu nem decepcionou, porque
foi vice-campeão do Brasileirão, né? E, enfim, eu acho que todo mundo esperava o Palmeiras aí no G4 pelo menos e na briga pelo título ali com certeza, como foi até a última rodada, né? Então pra mim rendeu esperado, nem tem muito que alongar aqui, porque o Palmeiras há 4, 5 anos vem aí muito bem nos campeonatos brasileiros e não só neles, né? Vem muito bem em tudo. Pra mim também, sem comentário, só isso. E aqui acho que vai ter uma discordância, né? É, para mim, o Vitória é o vencedor do troféu surpresa do ano, na minha opinião. Porém, a gente pode barganhar aí, porque eu achei que, apesar de ter sido campeão da Série B, né, do ano passado, eu achei que iria ter um desempenho ali que nem o dos outros, né, que iria lutar para não cair, porque geralmente é essa a realidade mesmo dos times da Série B e a maioria cai. Sempre tem pelo menos uns dois que caem, mas às vezes são até os quatro, né, uns três pelo menos. Para mim, o troféu surpresa do ano é do Vitória, porque brigou pela Libertadores ali na reta final do campeonato, ganhou muitos confrontos diretos pela Libertadores, inclusive no Barradão, mas acabou perdendo para o Corinthians, né? Essa derrota aí influenciou bastante no desempenho deles ali para a Libertadores, e aí só que eles conseguiram a 10ª colocação. Para mim, surpresa, surpreenderam muito, pelo menos. Eu achei que não conseguiria chegar aí na parte de cima da tabela, né? Não, acho que foi o 11º, na verdade. Mas enfim, para mim, surpresa do ano é o Vitória. Mas quero ouvir a sua opinião agora. Pra mim eu acho que a gente já pode até citar o próximo aí, o Internacional, porque pra mim a surpresa do ano fica entre Vitória e Internacional, porque sinceramente eu não esperava que o Internacional chegaria onde chegou, né? Ficou em terceiro ou quarto ali, eu acho. Então, bem, eu não esperava que eles chegariam até lá. Achei realmente que eles brigariam por uma Sul-Americana. No meio do campeonato teve a tragédia do Rio Grande do Sul, mas isso não impacta aqui nesse vídeo, né? Mas bem, eu colocaria o Internacional ali, ou em surpreendeu muito, ou tirando o lugar do Vitória aí de surpresa do ano. Mas eu acho que o Vitória tá bom em surpresa do ano, porque realmente é um time que a gente esperava que ia brigar para não cair, né? Então, e concordo exatamente com tudo que você disse sobre o Internacional. Apesar de ser um time que tá no topo, né, geralmente aí do Brasileirão, para mim também surpreendeu muito. E é isso, não tem nem muito o que comentar. E fazendo um contraste aqui, outro que decepcionou muito para mim, o Bragantino, que ele foi o 6º lugar do Brasileirão 2023, né? Ficou atrás do Botafogo. E, enfim, o Bragantino acho que lutou até pelo título ano passado, foi muito bem o Brasileirão do Bragantino. E esse ano simplesmente se salvou do rebaixamento na última rodada, né? Ficou em 16º lugar, apesar de ter vencido as duas últimas rodadas. Para mim, decepcionou muito, apesar de não ser um time que eu acompanho demais, né? Não sou um fã do Bragantino. Para mim decepcionou. Eu achei que estaria ali na briga da Sula, né, pelo menos. Agora é uma maré de decepções, né? Eu concordo com você aí sobre o Bragantino e eu já vou falar minha opinião sobre os próximos dois mesmo, e aí dá um suspense, né? Se colocar um, aí já vão saber quem é que é o mais decepcionante. Então, para mim, o Atlético Mineiro decepcionou muito e o Paranaense foi a decepção do ano. Porque, sinceramente, por mais que o Atlético Mineiro tenha chegado ali nas duas finais, isso não impacta aqui na nossa tier list, né, que é focada nas expectativas do começo do ano. Então, assim como o Grêmio, eu esperava o Atlético Mineiro lá em cima, pelo G4, né, pelo G6, e acabou que, por focar nas outras, acabou indo para baixo, né, acabou brigando para não ser rebaixado nas últimas rodadas. Mas independente disso, para mim, ele é uma grande decepção. E o Atlético Paranaense não tem o que dizer, né, cara? É tipo isso aí, eu achei que ele ficaria ali junto com o Corinthians em oitavo, nono, e acabou que foi rebaixado, né? Para mim foi a grande decepção. Se o Atlético Mineiro fosse quem tivesse sido rebaixado, para mim seria ele a grande decepção. Mas como foi
o Paranaense, eu acho que é o Paranaense. É, cara, aí a gente tem a maior discordância do vídeo, porque eu inverto aí os papéis do que você falou, cara. Eu acho que o Atlético Mineiro terminou em terceiro lugar no Brasileirão do ano passado, eu fui conferir. Tava pelo título ainda, né? Improvável, mas ainda tava pelo título na última rodada. Enfim, cara, eu realmente esperava o Atlético Mineiro aí pelo título, cara. Na briga pelo título, é nada menos do que isso ali, no máximo no G6, que é a Libertadores, né, garantido. Para mim, o Atlético Mineiro seria a decepção do ano e o Atlético Paranaense, cara, terminou em oitavo lugar o ano passado, né? Foi para Sula, acabou caindo nas quartas desse ano, mas isso não interessa. E antes do Brasileirão aí ganhou o estadual, né? Mas lembrando que o estadual do Paraná para mim é fraco, né? Os dois maiores times é justamente o Atlético Paranaense e o Coritiba. E agora os dois vão se enfrentar aí na Série B, né? Vai ter a Atletiba lá. Para mim, o Atlético Paranaense é a decepção do ano porque não tinha tantas eu não tinha tantas expectativas para ele de grandeza nesse Campeonato Brasileiro, em comparação ao que tinha pro Atlético Mineiro, cara. Eu acho que é isso para mim. Eu inverto o que você falou e seria o Atlético Paranaense no decepcionou muito e o Galo aqui. Mas qual seria uma decisão aqui, cara? Porque é só um, né? Só um ganhador do troféu. Será que a gente deixa pro pessoal que tá vendo? Ou a gente entra em um acordo? Acho que a gente pode deixar um acordo e falar pro pessoal que tá vendo também colocar a opinião deles, mas pra mim é o Atlético Paranaense mesmo, cara, porque tipo assim, ninguém esperava que ia cair, né? Sem contar que o Atlético Mineiro, ele acabou nessa situação aí por causa das outras competições, né? Copa do Brasil e Libertadores, chegaram na final das duas. E outra coisa também que me faz ter essa ideia de que o Atlético Paranaense é a grande decepção é que nas duas últimas rodadas ele teve a chance de escapar, né? Se ele ganha do Bragantino, ele rebaixa o Bragantino e todo mundo ali ia para a última rodada tranquilo. E na última rodada ele perde para o Atlético Mineiro e se ele vence do Atlético Mineiro, ele rebaixa o Atlético Mineiro. E aí eu acharia que o Atlético Mineiro foi a decepção do ano, mas como quem perdeu foi o Atlético Paranaense, eu acho que eles são a decepção do ano mesmo, mas aí é com você. Ah, vou colocar sua opinião aí. Não concordo com ela. Pra mim, é o Atlético Mineiro a decepção mesmo. Mas diz aí, rapaziada, com quem você concorda? Vocês concordam comigo que o Atlético Mineiro é a decepção do ano? Ou vocês concordam com ele que o Atlético Paranaense é a decepção do ano? Então, quando vocês chegarem nesse momento do vídeo aí, comentem aí, façam um comentário com a opinião de vocês, que aí a gente já vai até saber quem chegou no final do vídeo, né? Quem viu o vídeo até o final. E é isso, galera. Basicamente é isso. Então, vamos recapitular aqui a tier list. Surpresa do ano foi o Vitória. Surpreendeu muito apenas o Internacional, né? A gente fez uma barganha aí. Para mim seria Corinthians e Inter, porém totalmente aceitável. O Corinthians nos surpreendeu. E nos surpreendeu está Botafogo, São Paulo, Corinthians e Bahia. Renderam o esperado. Criciúma, rebaixado. Atlético Goianiense, rebaixado. Cruzeiro foi para Sula. Vasco também. O Juventude não foi para nada. Fortaleza Libertadores e Palmeiras Libertadores, né? E vice-campeão. Nos decepcionaram Cuiabá, rebaixado. E Flamengo, né? Foi para Libertadores. Decepcionaram muito Fluminense, foi para Sula. Grêmio foi para Sula. Bragantino não foi para nada. E Atlético Mineiro foi para Sula. E o Atlético Paranaense rebaixado com o troféu de decepção do ano, galera. Então, digam aí se vocês concordam, a sua opinião. Deixem um like, se inscrevam no canal aí, sempre dá uma força aí se você já não for inscrito. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixar sua opinião aí nos comentários, né? O que vocês discordam, a gente vai responder vocês aí. E no mais é isso, né, cara? É isso aí. Então, falou, rapaziada. Falou.